Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter traz sempre a nossa mesa de reuniões profissionais que têm destaques nos seus mercados. Hoje não seria diferente, certo, DJ? Hoje a gente tem uma convidada muito querida, a Heloísa, que é diretora de marketing da Decanter e tem projetos paralelos, a gente vai falar sobre isso. Heloísa, muito legal ter você aqui para conversar com a gente. Um prazer estar aqui, comentei com vocês, eu sou ouvinte frequente, né, inclusive enquanto faço aí minhas corridas. Gosto muito do projeto, acho muito bacana ouvir a história de pessoas tão próximas e às vezes a gente, né, não conhece a trajetória. Um prazer imenso estar aqui. Legal. Luiz, a gente sempre gosta de posicionar a audiência com uma linha do tempo do entrevistado, né? Então, por favor, conte um pouco para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Quem é a Heloísa, a história dela, tanto dentro da Decanter quanto dos seus projetos paralelos. Conta lá pra gente. Legal, vamos lá. Bom, eu sou formada em design de produto, pela PUC do Paraná, e depois fui para a área da moda, cursei estilismo industrial. Então, uma área bem específica para trabalhar na indústria mesmo, longe daquela estilista do glamour, né? É uma coisa bem na prática mesmo. Vim para Blumenau trabalhar na indústria têxtil, seguindo aí também um pouquinho os passos do meu pai, que foi diretor industrial por 38 anos, né? Então, eu cresci no meio das máquinas de costura, então essa indústria teve sempre na minha essência, assim, eu Legal. Ia brincar às vezes no trabalho dele, então estava muito próxima disso. Trabalhei por 5 a 6 anos nessa área, e nesse tempo, foi ali por 2005, 2006, a Decanter estava em pleno crescimento, com quase 10 anos já de empresa, e eu tinha uma especialização em marketing também, e eles me chamaram porque a Decanter não tinha um marketing estruturado. Então eu entrei, na verdade, para formar esse departamento, que antes eram tempos diferentes, né? O marketing era conduzido de uma forma um pouco mais simples dentro do comercial, o digital ainda era muito incipiente. E eu entrei para organizar isso, a parte do digital e e-commerce também na época. E eu acabei ficando. E deixei de lado um pouquinho a área da moda. Mergulhei aí no mundo do vinho, que é outra paixão, né? Eu trabalho com duas paixões, tenho essa vantagem de trabalhar com duas coisas que eu amo. E os filhos cresceram, né, demandavam mais atenção, enfim, quando sobra um pouquinho de tempo a gente arranja mais alguma coisa para fazer. Então eu voltei um pouco para essa área da moda, sempre foi uma vontade de retornar, porque é uma paixão grande que eu tenho desde sempre, mas eu não tinha exatamente o entendimento de como fazer isso sem deixar a Decanter, porque não é um projeto deixar, né, o marketing da Decanter, mas sim traçar um paralelo. Então eu pensei na área de serviços, que na verdade me possibilita uma agenda mais flexível, e acabei fazendo um curso de consultoria de imagem, e hoje eu atendo como consultora de imagem, bem especificamente na parte de estratégia de imagem, que é, querendo ou não, eu trabalho estratégia no marketing, trabalho, né, para o marketing pessoal, então um pouco de branding também, e estou aí há 1 ano nesse projeto, atendo online, atendo presencial, saindo até um pouquinho de moda, porque a gente fala muito pouco sobre moda na consultoria de imagem, e sim muito de estratégia, posicionamento e a forma de como se comunicar através da sua imagem pessoal. Então, tá tudo um pouco conectado, né? Então, esse é um resumão, assim, falando em linhas gerais, essa é a minha trajetória. Legal, e como é que consegue conciliar essas agendas, né? Porque eu acredito que, por mais que hoje a Decanter, com um bom tempo de mercado, a gente teve seu Dólar aqui, né, comentando com a gente, então a empresa está totalmente estruturada, certamente o marketing hoje já roda mais fluido, mesmo assim a sua presença certamente é muito importante. Você comenta aqui, né, que optou por serviço para ter um pouco mais de flexibilidade, mas na medida que o teu projeto paralelo começa a avançar, tem 1 ano, vai ter que fazer todo um jogo ali para conseguir equilibrar esses pratos, é isso? Eu acho que é principalmente disciplina e planejamento, né? Acho que está baseado nisso. Claro que eu tenho flexibilidade, eu aceito novos clientes na medida que eu entendo que é possível, mas é uma agenda organizada,
previamente planejada. E a Decanter sim já tem um pouco mais de liberdade, mas também exige uma presença justamente por ter decisões bem estratégicas e necessárias e à frente. A família está bem à frente do negócio ainda, então é equilibrando os pratinhos mesmo, com muito planejamento. E claro, sempre tem alguém, a gente abre mão de algumas coisas, né? Então, normal, né? enfim, às vezes o tempo com a família fica um pouco mais prejudicado, a gente entende que é um tempo, né? Que é um processo até se estabelecer e se organizar plenamente. Mas dá sim para conciliar com planejamento e bastante disciplina, dá para fazer sim. Legal. Elô, conta um pouquinho de como foi estruturar a área de marketing da Decanter, né? E essa relação de marketing e comunicação com o mundo do vinho e toda essa missão que a gente vê a Decanter ajudando o brasileiro a beber o melhor o vinho, inclusive, né? Isso, Foi um desafio porque, enfim, quando você tem uma empresa com 10 anos já de mercado e não tem uma área e você implementar processos. Verdade, né? Já estava com 10 anos de mercado. Né? Era uma empresa já com 10 anos, então se implementar processos é sempre um desafio, né? Pegar o trem andando e o carro andando e trocar as rodas em movimento. Então foi um processo longo, a gente segue em crescimento, enfim, mas a gente evoluiu muito porque o mercado também cresceu muito nesse tempo. Então a gente foi jogado aos leões ali, ou você melhorava ou, né, ia ser seriamente prejudicado. Então, teve toda uma evolução do mercado, o consumo do vinho também foi um boom nesse tempo, desde que eu entrei, né? Era um mercado muito nichado, hoje a gente já vê um consumo muito diferente, né? Um público, mas foi um desafio, mas foi muito gostoso, porque também eu acompanhei esse processo desde antes de trabalhar, né? Então, mesmo não estando dentro da Decanter, eu estava sempre acompanhando um pouquinho mais de longe. Então, já entendia um pouco dos gaps que existiam, de onde a gente conseguiria implementar ferramentas simples que funcionavam. A gente estava muito baseado em Blumenau, hoje a gente tem a estrutura 50% Blumenau, 50% São Paulo. Então, foi toda uma evolução nesse tempo, hoje estou fazendo 16 anos de Decanter, que aconteceu, e a gente vê uma evolução que é bem bonita de acompanhar, assim, porque a gente vê da onde a gente saiu, né, de um marketing ali feito no jeitinho para hoje uma equipe grande, bem estruturada e um posicionamento que a gente tem de bem eficiente no mercado. E como foi fala um pouquinho essa questão da evolução do gosto do brasileiro, o que o brasileiro bebia naquele tempo e o que o brasileiro está bebendo hoje, e o que você acha que o brasileiro deveria começar a beber daqui para frente? A gente tem muito chão pela frente ainda, né, DJ? O brasileiro evoluiu muito, sim. Eu falo que o Lippe Famille, lá, a garrafa azul, foi precursor, né, do vinho. Para quem é mais novo, o vinho alemão nos anos 90, que era vendido em garrafa azul no Brasil, fazia muito sucesso. Há controvérsias de que ele era um vinho alemão já, né? Tem toda uma história por trás, mas enfim. Tudo tem um começo, né? Eu falo, todo mundo começou tomando lá a Brahma, a Skol, né? Sim, então, até chegar na artesanal. O paladar precisa evoluir. Então, a gente na área do marketing estuda muito isso também, né? Como que o consumidor se comporta e como que ele está evoluindo no paladar, né? E a Decanter acompanhou isso, mas a Decanter já entrou no mercado posicionada com vinhos mais de alta gama. Então, a gente nunca entrou naquele tanque de tubarões, né? A gente... Uma época foi uma questão, mas a gente entendeu que não. Nosso DNA é outro. E o brasileiro tem evoluído muito, sim. Tem um longo caminho, né? Os europeus, os americanos tomam vinho há muito mais tempo que a gente. É considerado alimento, né? Fora do Brasil. Só no Brasil ele é considerado bebida alcoólica. Os nossos vizinhos aqui, chilenos e argentinos também, né? E por isso o vinho é tão caro, né? Porque ele é tributado como bebida alcoólica, sendo que nos outros países é tributado como alimento. Então, temos um longo processo, mas sim, a gente vê muita evolução. Inclusive, a cerveja contribuiu muito para isso, porque a cerveja com bundas artesanais também, as pessoas se dispuseram a pagar mais por uma garrafa de cerveja. E às vezes, você para fazer a conta, talvez o vinho não seja tão caro assim. Se eu estou pagando lá 30, 40 reais numa garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, talvez se eu pagar 60, 80, 90, talvez não seja tanto, porque, né, vem mais, a gente toma mais devagarinho, né? A cerveja se consome com volume maior, né? Então, evoluiu sim, mas é um processo longo ainda, a gente tem muito, muito a ganhar, até em estilo, assim, brasileiro está muito ainda no vinho chileno, como todo começo, né? Sim. Tem ali o Porto Seguro, que ele vai naquele vinho que ele sabe que é bom, que ele compra de olhos fechados, que é o mesmo de sempre. E a gente trabalha muito isso na nossa comunicação, a possibilidade de provar novas possibilidades, né? Então, a gente trabalha muito a degustação em loja, eventos com degustação,
Porque como meu pai sempre fala, a melhor forma de vender um vinho é colocar ele na taça, né? Você faz a pessoa beber, aí a certeza. A gente sabe que o produto é bom. Então é só entregar o vinho certo para a pessoa certa. Tem um comentário bem legal que você fez agora, né? Que me despertou a atenção, né? São poucas as pessoas que fazem esse tipo de paralelo olhando de maneira positiva, né? A evolução do mercado cervejeiro, né? Ou da indústria cervejeira como um todo, a produção de cerveja, melhor dizendo, ajudou de alguma forma a percepção do mercado, né? Ou dos brasileiros para que o vinho não é tão caro assim. Porque quando você faz uma comparação com a cerveja industrial, aquela de grande escala, era uma diferença muito grande, independente se a gente está falando de um vinho de 200, 300 ou um vinho de 100. Né? Então, comparava 100 com 5, era um universo, né? E aquela coisa da quantidade, que também presente no inconsciente das pessoas. Com uma cerveja assim barata eu tomo 5, 10 garrafas, eu vou pagar uma garrafa de vinho. E é legal a gente ver essa questão da evolução do paladar, do gosto e dos hábitos, porque vai trazendo também uma série de outras questões importantes. Eu queria que você pudesse trazer para a gente assim o porquê, aí é muito da Heloísa mesmo, assim, o brasileiro tem tanta dificuldade de aceitar, por exemplo, os vinhos europeus num primeiro momento, em detrimento dos vinhos aqui da América do Sul, né, que você citou chileno, argentino, uruguaio, enfim. Tem a ver com segurança, tem a ver com proximidade, tem a ver com ticket médio, o que é isso, né? Ou é porque considera o vinho europeu algo muito elevado, teve também um marketing em cima disso, né? De que, para você degustar um vinho europeu, você tem que ter um conhecimento sobre vinho muito elevado, então se não tem alcance para isso, vai no chileno, vai no argentino, vai no uruguai, é isso? Eu acho que vem toda uma cultura, né? O vinho europeu, o vinho francês. Quando você fala vinho francês, a pessoa já dá aquela recuada e fala, opa, talvez não seja para mim. Acho Deixa que eu trocar de roupa. É posicionamento, preço. Porque o preço do europeu é um pouco mais elevado, né? O chileno e o argentino vieram com essa força do vinho mais barato. Então, certamente essa é a primeira barreira, né? Tá. Mas tem um posicionamento e uma falta de conhecimento mesmo. Às vezes a gente vê isso muito na loja. A pessoa não conhece, ela já evita. Não, eu vou naqueles que eu tenho um pouco mais de certeza, pelo medo de errar. É um produto de valor agregado mais alto, geralmente, né? Mesmo a gente falando de um vinho barato, vamos lá, R$50, você não quer errar na garrafa, né? Sim. Então é um pouco cultural mesmo e o receio de testar o novo. A gente ainda sente isso muito. Então por isso a nossa questão de trabalhar muito essa questão de colocar na taça. Sim, legal. Tira um pouco, desmistifica, né? Eu trabalho muito isso, eu tenho a minha confraria hoje, que são confrarias femininas, eu trabalho muito isso. As mulheres deixam muito o homem escolher porque elas têm receio de não saber escolher. Então elas não sabem ler um rótulo, elas não sabem o que identifica, a diferença entre uma uva e outra, uma região e outra. Então o conhecimento é sempre a melhor ferramenta, né? A gente aprender um pouquinho mais, eu acho que quebra até a barreira do preço, né? Eu acho que com conhecimento a gente consegue entender que talvez beber menos é melhor. E é isso que a gente trabalha muito na Decanter. É pouco e bem, né? Legal. Esse conceito de extensão da entrega de valor da marca também, né? Que vocês não são só uma empresa que distribui o vinho, tem toda a cultura que está por trás, tem todo esse conhecimento que pode ser passado, e quanto mais é transmitido, é melhor para todo mundo, para a pessoa saber não só como beber, mas beber com o que também, né? Isso, exatamente. A venda é uma consequência, né? Falou que a gente trabalha todo um ambiente, toda uma experiência, uma percepção de produto para depois entender qual é o perfil do cliente para daí sim fazer a venda. E isso eu estou falando não só de loja, a gente trabalha muito forte com pessoas jurídicas, os restaurantes e pequenos empórios. E esse é o mesmo trabalho, a gente trabalha da mesma forma nas duas frentes, tanto no B2C quanto no B2B, que é trabalhar esse entendimento do produto, a percepção de valor, a história por trás do produto, da qualidade, para daí sim fazer uma venda certeira, né? Porque falo nada pior do que vender o errado, né? A pessoa não volta, então como é que você tem recorrência? A gente tem clientes que estão há 26, 27 anos comprando Decanter. Então, acho que é assim que a gente fideliza, né, e torna a recompra recorrente. E também a questão de que vocês entregam nas próprias enotecas essa experiência que envolve o alimento também, né, com a harmonização, né, que complementa toda essa história. Né? A ideia de ter o vinho está muito vinculado à mesa, né? O hábito de bebericar vinho é muito recente no Brasil ainda, apesar de fora isso já ser mais difundido, aqui ainda não.
Então a gente trouxe o conceito de lojas lá no comecinho, desde as primeiras, precisa ter algo de gastronomia, não precisa ser um restaurante, nem um wine bar, mas ela precisa ter a experiência da harmonização. Então nem que seja ali com uma tábua de frios, enfim, todas as nossas lojas têm. E isso é uma coisa que faz toda a diferença, porque a pessoa chega lá, além dela poder, vou fazer uma reunião e vou tomar uma taça de vinho. Isso no Sul ainda não é tão difundido, mas em São Paulo a gente vê as pessoas almoçando um executivo com uma taça de vinho. Nas nossas lojas tem, inclusive. E fazendo reuniões tomando uma taça de vinho. Então isso é uma evolução cultural mesmo, né, em relação ao produto. E a gastronomia ajuda muito, né, ela tá sempre a nosso favor. Então além de algumas lojas têm pequenos empórios também, que daí a gente consegue trabalhar isso. E nas nossas confrarias, eu acho que é o tema principal, é vinho e comida, porque nada melhor, né? A gente tem visto, né, a presença do vinho cada vez mais frequente em ambientes que na Europa, sim, era comum, por exemplo, numa padaria, né, numa doceria, num ambiente diferente, né, do que usualmente a gente vê no Brasil. Hoje a gente vê, né, aqui na Alameda mesmo, a gente está praticamente na Alameda, a gente vê em praticamente todos as padarias, panificadoras, os ambientes, você tem a oportunidade, se desejar, de degustar o vinho. Essa mudança está associada a um trabalho não só de marketing, como comercial intenso de empresas sérias como a Decanter, ou vem também por conta de acesso maior ao conhecimento em função do digital, né? Você ter hoje YouTube, né? A coisa dos influenciadores, né? Então os grupos, né? As confrarias, que nem você falou, então hoje é muito mais frequente, né? No passado você não via isso. É isso que está levando essa oportunidade das pessoas virem comer um bolo e tomar uma taça de vinho ou um espumante, ou é até mesmo o fato de ficar um pouco mais acessível? Eu acho que as duas coisas combinadas, mas o que a gente sentiu é que a partir do momento que o brasileiro começou a viajar mais, Legal. Ele começou a ter mais essa percepção de que lá Que é fora legal. é normal, né? E que tudo bem ter bebida no café da manhã. Geralmente tem lá um espumante com suco de pêssego, com suco de laranja. E isso fora do Brasil, praticamente todos os hotéis têm disponível no café da manhã. Para o brasileiro era uma coisa assim, nossa, Sim, não, barreira. né? E eu acho que Começando cedo o dia. não é meio-dia, né? Se puder fotografar o cara e botar no grupo, né? Ó, já tá bebendo. E isso fora é tão comum que eu acho que o brasileiro começou a perceber que, né, não precisa ser à mesa, né? Existem outras, numa refeição como almoço e jantar, existem outros momentos, sim. Eu acho que o acesso à informação trouxe essa, né, a normalização aí do consumo. E claro que a gama de produto disponível hoje também, né, que é muito maior do que lá quando a gente começou, era a Decanter e mais uma importadora que faziam isso e algum supermercado que trazia. Hoje, em qualquer lugar que você vai, tem vinho para vender, então essa popularização facilitou também. Legal. Heloísa, fala um pouquinho desse teu projeto paralelo, como é que você está olhando a necessidade das pessoas, né, dos profissionais, enfim, homens, mulheres, as pessoas que você atende, fala um pouquinho do perfil que você atende também, né, que é legal, e como que é esse processo de entendimento e de transformação, e que diferença que faz, né, no posicionamento e nos resultados para as pessoas. Eu comecei a enxergar essa necessidade muito até de amigos próximos que me procuravam porque eu já gostava disso, já trabalhei com isso e me pediam muita ajuda nesse sentido. E você sempre elegante, o pessoal que trabalhou comigo sabe que o pessoal me pergunta muito, tá sempre me pedindo referências. E eu falo, gente, tem uma coisa aí que não é só indicar. Onde é que você comprou essa roupa? Não é isso. Não é isso que faz a diferença. Né? Se você pegar a roupa que eu tô usando hoje e colocar numa outra pessoa, talvez ela não vai fazer sentido nenhum. Então, essa percepção me incomodava, porque eu não gostava dessa coisa de, compra lá, porque aí vai ficar... Não, provavelmente não vai. Mas por quê, né? Então, a questão da estratégia é exatamente como a gente trabalha no marketing, no branding, entender qual é o propósito da pessoa, o que você quer comunicar, né? A gente tem a questão em 6 segundos o cérebro formou a primeira impressão sobre você sem você ter dito nada. Isso te preocupa ou te deixa tranquilo, né? Eu costumo muito provocar isso nos meus clientes. Hoje, quando tu chega numa reunião, tu te sente tranquila ou tá preocupada que tá tudo certo, né? E hoje o que a gente tem de mais precioso, né? O tempo.
né? As pessoas perderem tempo para se vestir, ou em dúvida, ou procurando uma opção. Não, a ideia é abrir o armário e ter isso pronto, estruturado. Então, meus clientes têm, e eu falo meus porque eu tenho homens, mulheres, eu tenho às vezes até casais, enfim, que têm, né, projetos juntos. Abrir o armário e saber o que eu vou vestir. Eu tenho hoje uma gravação, eu tenho um evento à noite, eu até coloquei hoje. Eu faço isso pra mim, eu aplico pra mim, né? Qual que é a minha agenda hoje? Como que eu preciso me apresentar? E a gente sabe, a gente não tem um compromisso, a nossa agenda é cheia. Então, estar adequado, eu trabalho muito adequação e com estratégia. Qual que é a mensagem que eu tô comunicando através das cores, através das formas? A forma, até como corto o cabelo, trabalho visagismo, então os homens, corte da barba, como que as linhas estão sendo trabalhadas. Então, é quase que, eu falo que é a mesma coisa que a gente trabalha com fazer uma logomarca. Toda a comunicação para uma marca, a gente trabalha para a pessoa. Então, é muito além do se vestir bem. Claro que se vestir bem é sempre um propósito, né? Mas entender o que está por trás. Então, a gente trabalha... Eu falo que às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu preciso responder um questionário com tanta coisa, você está me perguntando tanta coisa fora do meu armário, porque o armário é um detalhe. Sabe? A gente precisa entender tudo que está por trás, todas as dificuldades, pontos fracos, pontos fortes, aonde a gente pode ajudar a pessoa a se apresentar melhor e estar mais segura. Eu falo que é segurança e ter autonomia, porque a ideia da consultoria, eu acho que como toda consultoria, não é ser consultor para sempre. Perfeito. A ideia é ter autonomia. Eu vou te entregar e claro que a gente pode rever, a gente faz ajustes, mas a ideia é você saber fazer sozinha. Então isso eu trabalho de uma forma, é um processo que eu tento fazer isso o mais curto possível, já poupando tempo também. Então eu tenho algumas ferramentas que eu desenvolvi e que eu trabalho para percepção do cliente também. Então eu trabalho muito a 4 mãos, assim, falo que eu não entrego nada. Na verdade a pessoa me entrega as ferramentas e eu desenho para ela implementar. Então isso é um modo diferente. Eu falo muito, a gente fala consultoria de moda e fala, gente, tem clientes minhas que falam, nossa, mas a gente nem falou nada de moda. Porque vai muito além disso, sabe? E a ideia de que, eu vou precisar comprar um armário todo novo, é justamente o contrário. Geralmente a pessoa está com muita coisa pronta lá e só não tem o olhar certo sobre isso. Então a gente trabalha toda uma estruturação e eu vou dizer que muda uma chave, assim, porque às vezes as pessoas têm projetos imensos, com super potencial e hoje ninguém fica atrás da câmera, não tem como, né? Seja da câmera ou do atendimento, você precisa estar. Todo mundo sabe que precisa estar à frente do seu negócio, precisa se apresentar. Então, por que não potencializar os resultados também, né? Através dessa ferramenta? Que é tão simples, na verdade, e se torna uma coisa automática no dia a dia. Então, essa é mais ou menos a forma como eu trabalho. Para alinhar todos esses pontos e que tudo que é feito tem sentido, né? E está alinhado com esse propósito definido para a pessoa, com os objetivos estratégicos do negócio e da vida. Saber por que está fazendo as escolhas, sim, né? Entendo que você precisa ter um entendimento do que você está usando. Falo, principalmente o público feminino, os homens são um pouco mais céticos nesse sentido, né? Mais diretos, mas às vezes até práticos demais e acaba, né? Eu falo que eu encontro muito o guarda-roupa da Mônica, né? No masculino, assim, porque sim, a repetição do mesmo. Tá errado? Não necessariamente, mas talvez em alguns momentos a gente pode usar algumas ferramentas simples, mas que vão ajudar, né? E a mulher, o contrário, às vezes ela compra demais achando que não tem roupa, tá lá com o armário cheio e na verdade não sabe como aplicar aquilo. Ou qual é a lógica que faz por trás para criar uma coerência, né? Uma sistemática que vai coordenar tudo aquilo de forma correta. Exatamente. Então, assim, eu monto, entrego um dossiê ali, às vezes de 80, 90, 100 páginas. Ela tem um guia ali, que ela pode ficar presa aquilo ali, mas a ideia não é essa. A ideia é que a partir dali ela mesma comece, e eu vejo isso muito claro. Geralmente eu entrego ali 70, 80 opções, principalmente para a mulher se vestir, 80 opções diferentes com o que ela tem no armário. Certo. E geralmente isso dura ali 1, 2 meses e depois ela já começa a criar dentro disso, porque ela entende. Aprendeu. Entendeu? Que tá fazendo. E daí ela fala, Lô, olha que esse aqui não tava, mas eu gostei bastante do resultado. Eu falei, tá ótimo. O que você queria comunicar? Então a gente faz muito esse exercício de entendimento mesmo de qual é a proposta, de qual é o propósito de se vestir. E isso não é só para quem tem uma super carreira. Eu falo, gente, para quem trabalha aí, ou até funcionário público, que às vezes são os que deixam meio assim, eu não tenho, né, uma escala tão clara do que eu vou buscar, mas não, inclusive gente que pro dia a dia, porque eu falo, gente, hoje não dá nem para ir na padaria sem, né,
pode ser flagrado. Fala, é nesses momentos que a gente apresentável, né? Que a gente encontra a pessoa que nem esperava, né? E, fala, Não, e é legal você falar isso, porque ontem eu até estava fazendo um treinamento, ministrando um treinamento de liderança numa empresa, e coincidentemente falei dessa questão, né, de que hoje a liderança masculina, feminina, enfim, ela tem um papel de protagonismo e ao mesmo tempo a equipe deposita uma expectativa que esse líder o represente. E quando fala de representar, não que necessariamente precisaria estar aqui no podcast Novo Hunter, mas aonde o líder vai, a liderança vai, vamos usar essa expressão, ela está levando consigo a imagem da organização, a imagem dos colaboradores, enfim. Então essa preocupação com a imagem passa a ser primordial, né? Independente se vai ser entrevistado, se vai participar de um podcast ou não, mas se ela for falar publicamente, ela vai no lançamento de alguma coisa, se ela vai na Decanter para um lançamento de um novo vinho, ela está ali representando aquela organização. Então a falta de preocupação com a imagem, de alguma forma, talvez comunique para a equipe a insegurança, comunique para a equipe falta de, vamos dizer assim, de zelo com os detalhes, né, desleixo, uma série de outras questões. Eu tenho certeza que isso impacta, inclusive na conexão entre equipe e liderança. Isso, tanto que o líder é um espelho, né? Então ele está refletindo de alguma forma a equipe que ele tem por trás. Numa prospecção com um cliente novo, ou até num cliente de manutenção mesmo. Sim. Você está levando o teu trabalho e muitas vezes a tua imagem não está comunicando o potencial do teu trabalho. Então isso hoje é um impacto e eu vejo muito essa questão quando a pessoa é promovida. Ela busca geralmente quando ela tem um novo desafio. Mas na verdade ela passa a perceber que o quanto já ficou para trás. Sim. Né? E eu costumo dizer muito que você tem que se vestir não porque você é hoje, mas porque você almeja. Perfeito. Porque você tem que estar projetando aquilo que aonde você quer chegar. Exato. E não aonde você está hoje. Então é sempre um passo frente. Não, mas hoje eu não preciso. A gente trabalha no corporativo, até com treinamentos, eu faço também. A questão é o dress code, né? Que é bem até controverso hoje. Tem empresas que aplicam, empresas que não. Mas eu não tenho dress code, então não tenho obrigação. Não tem a obrigação mesmo, se não, né? Não tá ali formatado. Mas qual que é a tua preocupação, né? Qual que é a tua projeção dentro O que você está comunicando efetivamente? Porque se você está se comunicando na base do dress code ou não se preocupando com isso, você está comunicando que não está se preocupando com isso. Isso fica claro. As pessoas, todo mundo está se lendo o tempo todo, né? Exatamente. Aí eu vejo, às vezes, tem muito assim, na internet isso vira meme, às vezes até, né? A figura de duas médicas, por exemplo. Uma vestida só com o jaleco, o cabelo amarrado de qualquer jeito, e ela pode até estar de jaleco, mas você viu que aquele cabelo tá bem cuidado, que ela tem uma maquiagem leve, pensada para aquilo, que ela tá com um bom jaleco, inclusive eu faço às vezes até o trabalho... Qualidade do próprio material, né? Do material, então às vezes é uma questão, pode ter menos, mas ter de boa qualidade, faz toda a diferença na hora de vender o teu serviço, é o valor agregado que qual que é o valor que você está entregando junto disso. Outro ramo muito importante é a questão do trabalho nessa área da saúde com crianças. Como é que você consegue proximidade com crianças? Hoje a questão do autismo é muito forte. Esse trabalho precisa de uma imagem apropriada. Não adianta eu chegar lá toda de preto, com o olho... Sabe? Então tem que estar adequado, na verdade, à tua proposta de trabalho. Então cada área tem aí nichos para serem trabalhados E também com alinhamento, que é importante, que você falou ali, né, o alinhamento do propósito e também tudo que a pessoa tem para entregar para que não fique totalmente dissonante. Porque você pode ter uma médica super bem vestida e falando abobrinha, né? E a pessoa super competente, mas que não está passando a imagem. Essa dissonância é que é complexa, né? Alinhar as duas coisas. Tem que alinhar a competência com a imagem. Exatamente. Hoje a gente vê muito profissionais jovens, né? Que reclamam que eu não sou levado a sério. Porque tem aquela cara de muito jovenzinha e às vezes não comunica. E não é questão de deixar parecer mais velho. Não, mas como que a gente pode trabalhar isso de uma forma a entregar mais segurança, entregar mais credibilidade? Então a gente trabalha pequenos detalhes. E isso eu trago muito da área do design também, da questão das linhas, de como, né, quando você olha o design de um carro, por exemplo, ele projeta sensações, né? Sim, então, perfeito. E a gente usa a mesma coisa. Então, se eu vou usar uma roupa cheia de babados, talvez eu esteja comunicando um romantismo, uma questão, uma leveza, dependendo do que você está pretendendo, talvez não seja interessante. Para algumas áreas e para outras não.
Então, esses pequenos detalhes e ajustes que é muito interessante como a gente consegue mudar uma perspectiva de um profissional. E vamos falar de uma outra situação que você citou aqui no início, né? As pessoas não estavam nos acompanhando, que você gosta de corrida de rua. Como é que você olha a questão até da imagem quando fala de corredores, né? Porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu corro há uns 12, 13 anos, já fiz algumas maratonas e tal. E era uma coisa que sempre me impactava, né? Quando eu ia comprar tênis de corrida, né? De performance, eles sempre tinham uma cor. Eu sempre fui um cara que gosta de cores mais, né? Dá pra ver, né? Sempre preto e tal. Aí eu olhava aquilo, parecia que vinha com pilha, assim, né? Aquela coisa toda colorida. Então não combinava com absolutamente nada. Como é que você olha, assim, dentro do ambiente da corrida? Você já participou provavelmente de provas também, né? Já. Como é que é o... Já, meia maratona e maratona é minha praia. Aham. Eu falo que tem a dress code do corredor, né? Sim. Tem a gente tem até, você deve saber, os triatletas que são bem coloridinhos, né? Sim, também. Que gostam de uma cor. E certamente, eu falo que a corrida é um universo à parte, né? Eu falo que Sim. quem não pertence, não imagina tudo que envolve, fala que é só colocar o tênis e sair correndo, não, né? Tem Pelo toda contrário, uma né? série. A gente, com o tempo, vai deixando um pouco mais de lado e se, né, mantendo no essencial. Eu corro há 10 anos, então já tô ali no mais corredor raiz ali. Uhum. Mas sim, e hoje até tem um boom de corrida nos jovens, inclusive, que é bem bacana na internet. Tem alguns influenciadores aí de 18, 20 anos que começaram a correr e estão trazendo um novo movimento também. Então, esses dias até eu fiz uma prova, eu olhei na largada e falei, nossa, mas tem um pessoal diferente aqui já, porque a imagem justamente traz isso. Você começa a olhar um novo movimento nascendo ali na corrida. Para quem está há muitos anos já estava acostumado, né? Não tem Sim, muita as novidade. mesmas pessoas quase sempre, né? E agora já tem, e vem uma coisa meio colorida, meio de novo, assim, mais uma onda. E acontece, assim como acontece na moda, acontece na corrida também. E a imagem certamente, eu falo, a gente traz isso, né, de alguma forma, imprime a personalidade em qualquer momento, né? Eu falo que a gente sempre capta traços da personalidade. A gente faz um estudo na consultoria, no meu método, eu faço um estudo de temperamentos. Então, a gente faz análise de temperamento da pessoa para entender como ela se porta, o porquê de muitas coisas, né? Até as feições e o modo de falar, como ela gesticula, como ela senta. Então, e o esporte traz muito disso também, né? Influencia muito. A gente, ao longo da vida, pode mudar também. Ninguém nasce com temperamento e morre com o mesmo. Geralmente, a gente muda ao longo da vida. Inclusive, para mim, a corrida trouxe essa mudança, assim. Que eu comentei antes da disciplina. Certamente, o esporte impacta, né? Legal. O Brasil hoje tem, vamos voltar nessa questão da Decanter, uma predominância de empresas familiares. E trabalhar numa empresa onde a família está na gestão é sempre um desafio. Você comentou no início, na tua apresentação, que você veio para a empresa, entrou na empresa com ela já há 10 anos. Teu pai, né, irmãos, provavelmente, todo mundo ali dentro do ambiente. Como é que é hoje administrar tudo isso, né, num ambiente familiar, numa empresa em franca expansão, que nem a Decanter, com desafios, o pai ainda presente, né, ainda atuante, né, esteve aqui com a gente. Como é que equilibrar tudo isso para que seja harmonioso, não interfira na questão familiar, de convívio? A gente tem muitas empresas familiares realmente no Brasil e a gente sempre procura trazer essa visão, porque eu acho que ela é muito importante, né, a realidade da Heloísa na empresa familiar. Sim. Eu digo que até é surpreendente como a gente tem uma convivência boa, assim. A gente consegue, primeiramente, por incrível que pareça, separar trabalho de família tranquilamente. Apesar do vinho sempre estar na mesa, então, mais ou menos, porque a gente acaba falando de trabalho, mas aí a gente fala da parte boa, né? Quando tá à mesa, ninguém fala de trabalho e a parte ruim, só do produto. Mas assim, eu vou te dizer que a forma como até que o pai conduziu isso, ele vem de história de trabalhar em empresa familiar também, então aprendeu o que funciona e o que não funciona, e isso ele implementou. E eu vou te dizer que hoje, quando a gente senta numa mesa de reunião, quem olha não diz que é uma família. Ótimo. Porque é uma forma de conduzir com seriedade, respeitando, né, a área de cada um. A gente tem área de atuações diferentes dentro da empresa, e por mais que nem sempre dê para acatar o que todo mundo, né, a intenção de cada um, a gente sempre tenta um meio do caminho, né, e entender quais as opções mais viáveis. Então, é muita conversa, às vezes conversas difíceis, às vezes, né, entendendo lados diferentes e formas de pensar diferentes.
Eu sou a filha mais nova, eu tenho, né, uma diferença grande do meu irmão de idade, então até como forma de enxergar o mercado, às vezes a gente diverge, né? E é normal, e eu acho que isso agrega, na verdade, assim. Eu falo que a minha visão de vida é muito do copo meio cheio. Eu costumo sempre, né, mesmo que a diversidade, entender o que isso pode trazer de bom pra gente. E na empresa eu uso muito disso, assim, a forma às vezes de pensar é diferente, que legal, vamos pensar como que a gente consegue agregar, né, juntando duas opiniões diferentes. Então, e claro, a profissionalização que a gente tem buscado nos últimos anos, o crescimento pede isso, né, então a gente tem trazido mais profissionais no mercado, ido com mais força a São Paulo também, mas isso, com certeza, o que o nosso pai trouxe é a fortaleza, sabe? Essa coisa que lá dentro não tem briga, não pode existir briga. Se a gente tem alguma coisa para resolver, a gente sai, conversa e resolve. Mas lá dentro a gente trabalha numa harmonia que assim, é até surpreendente, assim. Legal. Elo, fala como é que está o marketing da Decanter hoje. Você comentou que está 50% em São Paulo, 50% em Blumenau. Fala dessa dinâmica para gente. É uma empresa que é sede em Blumenau, mas de atuação nacional, Sim. com uma presença né, realmente nacional. E como que está no pós-pandemia, a mudança, voltaram os hábitos voltaram evoluídos. Como é que está se comunicar com esse público que foi tocado e transformado pela pandemia? A gente, hoje 50% até modo de falar, porque o marketing em si tem menos já em Blumenau hoje. Tá mais menos em São gente Paulo. aqui, tá mais em São Paulo. Só que a gente, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente unificou marketing, produto e importação. Porque são áreas que estão muito conectadas. Então, a parte de importação é toda aqui em Blumenau. Produto e marketing, então, mais em São Paulo. Tem algumas pessoas aqui, mas a maioria em São Paulo. E essa integração foi fruto da pandemia também, porque a gente entendeu que não havia mais como trabalhar isso de forma separada, então as equipes precisam trabalhar juntas, mas a gente unificou elas no sentido de realmente serem um time só. Então hoje a minha gestão está junto à rede desse time todo, né? Vamos lá, Blumenau e São Paulo tem também seus desafios, né? A gente tem times, são mercados muito diferentes, profissionais muito diferentes que vêm do mercado. Mas é também uma troca muito rica, que a gente vê Blumenau aprendendo muito com São Paulo também aprendendo muito com Blumenau, porque aqui a gente tem uma cultura muito mais enraizada. Então a Decanter está aqui há 27 anos e aqui tudo funciona muito bem, né? A gente sabe o jeito de trabalhar aqui. Então, não só como escritório, mas a loja também, a nossa loja aqui é um case de faturamento no Brasil, pela proporção da cidade. Então, eles também aprendem muito com a gente, e isso é um crescimento bem importante. Então, essa conexão, né? A gente está cada vez mais indo a São Paulo também para buscar essa integração, o pessoal vem bastante. Então, isso tem funcionado muito. E a pandemia trouxe uma mudança, sim, de comportamento, tanto do consumidor quanto da forma de trabalhar, né? Acho que não teve quem não foi impactado, mas a gente vê uma volta já, sabe? Não exatamente ao que era antes, mas a um modelo não só de trabalho, mas de consumo muito parecido ao que era. Então, o boom do vinho, a gente, como trabalha muito tempo com isso, já imaginava que esse boom não ia ser uma curva crescente por muito tempo. A gente em algum sabe momento ele ia... que essas curvas de consumo, ela nem chegou a estabilizar, ela subiu e teve uma queda mesmo. Pra gente foi um lado positivo, porque a gente não chegou a ser impactado. Esse consumidor que chegou da pandemia não é o nosso principal público. Tá. Então a gente também não teve esse crescimento, mas a gente não teve o impacto da queda. Uhum. Então, claro, a gente teve ali os restaurantes que fecharam, foi um grande desafio, né? Mas a gente conseguiu formas de transitar isso com as lojas próprias, enfim, como todo mundo fez, né? Começou a vender online, começou a vender por WhatsApp com mais força. E esse movimento continua, mas a gente vê o consumidor indo à loja de novo. Legal. Buscando a experiência. O público de restaurantes e o B2B, basicamente, né? Voltando a querer essas empresas que sabem que entregam, porque com a pandemia surgiram inúmeras, mas também que não honravam. Não sustentaram a entrega no mercado. Então, assim, a importação não é para amadores, né? A gente sabe que é um mercado muito difícil. E então acaba que essa seleção natural aconteceu já o caminho de volta, né? Então os grandes acabam ficando, se reestruturando, sim, mas acaba que tem esse retorno dos dois lados. Então, mas a venda do vinho no digital é uma realidade, né, Elo? Quando a gente pensa assim,
Eu tenho certeza do que você está falando. Eu particularmente também gosto muito mais de quando vou comprar vinho, de ir na loja, né, na enoteca, de degustar, de pegar a garrafa, de olhar o rótulo. É uma experiência que faz toda a diferença. É como uma loja para você adquirir uma roupa, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo e me pego consumindo uma quantidade relativamente grande de vinhos na compra online. E hoje, para minha surpresa, também me pego sendo ativado primeiro pelo Instagram, para depois cair na loja, né? Tem um link e tal, cair na loja, ir lá e comprar. Então, esse movimento você conseguiu mapear desde a pandemia e hoje a Decanter atua com consistência nessa questão também, né? Porque tem um público de consumo, mesmo aquele que gosta da loja, que continua também comprando no online, né? Às vezes ele é o mesmo consumidor, é o mesmo sim, cliente, é o meu caso. né? Em várias frentes ele vem. Então hoje a gente, que tinha antigamente, o site é concorrente. Não é, mais em momento nenhum, ele não Legal concorre. você falar isso. Isso a gente tem plena consciência. Ele complementa. Complementa. O consumidor ele adere em várias frentes e às vezes ele viaja e vai na loja na outra cidade. Então assim, hoje não tem mais essa concorrência. Tem consumidor nosso que compra pelo site, pelo WhatsApp e presencial na loja. Então ele está nas 3 frentes de venda e dependendo do momento ele opta por um. Então para ele, na verdade, ele nem enxerga como 3 frentes, ele enxerga como 3 ferramentas. Porque ele tem 3 soluções ali. Pro momento, né? Então, a gente não só estruturou, o e-commerce hoje funciona, não é a nossa principal ferramenta, o nosso DNA não é o digital, mas ele existe sim como complemento, e há outras daí para as lojas sim, que daí trabalham muito a carteira de clientes via WhatsApp, isso hoje é uma realidade, né? Os deliveries, mas a gente também entrou em alguns sites de terceiros, porque hoje os nossos clientes também têm sites. Sim. Então, o que a gente fez ali para evitar um conflito de canal é uma segmentação de portfólio. Então, a gente implementou, a gente tem hoje alguns produtos segmentados, direcionados a e-commerce, para não ferir também o cliente de loja, que às vezes não tem uma condição comercial, né, uma tributação diferente, enfim, consegue trabalhar com margens um pouco mais altas, enfim, tem uma operação mais cara. Então, a gente tenta proteger aí o mercado. Isso é uma estratégia bem interessante. Eu estava conversando essa semana com um cliente justamente sobre essa necessidade de fazer, quando você fala de marketplaces em outros segmentos, você fazer presente, moda, etc., você fazer essa estruturação do portfólio por canal, quando você tem uma grande gama de rótulos que você pode oferecer para o mercado, você aumenta a e direciona ali e conduz a pessoa a falar, ó, aqui você não tem... Você tem pouco nível de informação a princípio, você tem que ser um autosserviço, você vai ter que correr atrás da informação do vinho, tem a contrapartida do preço. Quando você tem mais informação, tem um ambiente ali do servir, do harmonizar, do degustar, é uma outra... são outras marcas que se elevam nesse processo dessa jornada de evolução do gosto também da pessoa. Né? E o ticket médio de loja é automaticamente mais alto. Sim. Porque a experiência de compra é outra, então a pessoa ali se dispõe, ela tem mais segurança, ela troca uma ideia com o vendedor, então ali ela tem mais informação, ela tende a investir em produtos, né, de maior valor agregado ou de investir um pouco mais no momento. O digital você vai no que é seguro, né? Sim. Eu vi um comentário muito interessante do Rory Sutherland, que é falando que o e-commerce ele é muito prático para 47 pessoas comprarem um produto, mas não para uma pessoa comprar 47 produtos, por exemplo. Exatamente. Né? Porque aí vai chegar em caixas diferentes, em momentos diferentes, e a logística é complicada. Mas quando você vai na loja, você está ali envolvido na cultura do vinho, no harmonizar, no gosto, e entende e começa a fazer sentido. Aí você vai encomendar as caixas e vai comprar, e vai fazer o estoque, e vai construir a sua enoteca. Isso, e por mais que você vá focado naquele, às vezes dá aquela olhadinha do lado e fala, mas isso aqui também é interessante. Então já aconteceu toda muito. a experiência. Eu falo, as nossas lojas, a gente tende a isso, né? Geralmente os dias de maior fluxo de loja tem um vinho para provar. Sim. Então a gente já oferece algum lançamento, ou algum vinho que está em promoção, enfim. Todo esse ambiente favorece, né? E a gente acredita muito na continuidade disso, sim. A gente vê hoje aí, né, uma prova do retorno ao presencial e eu acho que não tem fim, eu acho que são ciclos, a gente se atualiza e mas ao mesmo tempo eu acho que vocês são extremamente oportunos em trabalhar com essa questão de perceber que o cliente ele deseja consumir produto ou serviço da maneira que lhe convém, no momento que lhe convém. Então você ter a opção de ter o digital é extremamente interessante, porque às vezes é aquilo, né? Você está num domingo conversando com um amigo, ele fala de um determinado vinho que tem na Decanter e
de repente você não está disposto, está chovendo, de ir na loja, mas você entra no Instagram, entra no site e acaba comprando aquele vinho por impulso, por uma indicação de alguém que você está tomando. Ah, gostei muito desse vinho. Então é legal ter essa opção, porque isso permite o cliente transitar no momento que ele acha mais adequado, se vai até a enoteca e tem toda a experiência, ou se ele quer comprar no digital. Isso eu acho realmente muito importante e que faz toda a diferença, né? Legal. Elô, e como está sendo essa experiência à distância, conduzindo a área de marketing da Decanther? Você comentou que viaja para lá eventualmente, etc., para manter o alinhamento de cultura e manter todo mundo conectado com tudo que tem que ser feito e os desafios da Decanther. A gente tenta manter, porque acho que a questão de cultura é uma coisa que a gente tem reforçado bastante, né? Nos últimos anos, essa necessidade de buscar as nossas raízes, né? Essa volta à essência, né? Da Decanther. Então, a necessidade de estar presencialmente realmente aumentou. A gente entende que a família precisa estar mais presente, e até por isso as equipes estão mais robustas também, para a gente ter essa liberdade. E é um desafio, sim, à distância, principalmente se tratando de São Paulo e Santa Catarina, né? Como eu comentei antes, eu acho que culturalmente a gente é muito diferente, só que a gente trabalha para o Brasil inteiro, então a gente tem que também trabalhar de uma forma consistente para não só a matriz e filiais estarem alinhadas, mas ter conexão com toda a rede, né? A rede de distribuição. A gente usa aí os nossos eventos, então, como forma de conexão. A gente tem convenção de vendas, a gente tem um evento que é uma feira, que é o Decanther Wine Day, que acontece em São Paulo, que a gente leva o nosso público interno também para participar, porque a gente entende que eles são os nossos primeiros clientes, né? Se eles não tiverem ali nivelados, entendendo a importância de cada produtor, nós temos aí 700 rótulos, quase 800. Então, é muito produto e você precisa conhecer, não é um produto só de tirar pedido. Você tem que saber o que está vendendo, né? Então, desde o pessoal de fiscal, faturamento, a gente tenta integrar isso e trazê-los para perto, justamente com o evento. A Decanther nasceu muito desse formato de evento. A gente lá, nos anos 2000 e tanto, criamos esse formato e a gente entende que isso está no nosso DNA e é uma ferramenta bem importante, inclusive de conexão interna. Gestão de equipes à distância é um desafio. Mas a gente vai evoluindo, vai crescendo, entendendo e usando as ferramentas hoje também que estão aí para isso, né? Mas tem funcionado bem, assim, tem sido, acho que o pessoal do marketing também é uma área um pouco mais fácil, tem mais abertura para isso, né, dessa conexão à distância. Os formatos de projetos facilitam, né? Isso, né, a área mais criativa, então a gente consegue trabalhar bem. E como que foi, a Decanther passou por um rebranding há pouco tempo? Comenta como é que foi o processo e os resultados. Foi uma decisão, eu acho que o rebranding sempre é uma decisão difícil, né, a gente não sabe se é o melhor momento, não sabe se é o caminho, mas a gente entendeu que as mudanças que aconteceram dentro da empresa estavam caminhando nesse sentido. Já fazia ali quase 10 anos praticamente que a gente tinha feito o último estudo e foi um momento bem aceptado, assim, pra gente. Foi pós-pandemia, então a gente deu tempo de absorver, né? Em 2021 a gente começou, implementou em 2022, mas deu tempo de absorver, fazer com calma, não era nenhuma urgência. Eu falo que o melhor momento de fazer uma transição é quando a empresa está bem, né? Perfeito. E graças a Deus foi possível, então foi um processo tranquilo, feito com calma também, né? Não foi uma coisa assim do dia para a noite, não é muito nosso estilo de trabalhar. E hoje a gente tem colhido os frutos, assim, porque nos fez entender um pouco melhor do que aconteceu no mercado, né? Ali pré e começo de pandemia, que foi um turbilhão, principalmente para o mundo do vinho, e todo mundo quis, de repente, fazer a mesma coisa, para a gente dar um passo atrás, olhar de fora, né, e falar, não, peraí, a gente não precisa fazer o mesmo que todo mundo. A gente nunca fez e não precisa fazer agora, a gente só precisa fazer bem o que a gente sabe fazer. Então, essa coisa do diversificar sim, mas entendendo até onde a gente diversifica, até onde tá dentro do nosso radar. Porque o resto a concorrência faz. Né? Para se posicionar num lugar certo e não descer lá na briga de... Exatamente, porque isso a concorrência faz lindamente, tá? E não é o que a gente quer fazer. Por que a gente tem que fazer o que a concorrência faz? A gente precisa se diferenciar. Não é a qualquer custo, né? Exatamente, então a gente precisa fazer o que a gente sabe fazer bem. E o que a gente faz bem é o que a gente faz desde 1997. Então é o se modernizar, buscar o novo, mas buscar um novo consistente, né? A gente entendendo para onde a gente quer evoluir. Né?
Legal. Antes do DJ fazer a nossa pergunta clássica, eu queria que você contasse pra gente aqui como é que a Heloísa, como executiva, projeta o seu futuro. Esse programa a gente está gravando agora no finalzinho de 2024, mas ele vai ser vinculado aí em 2025. Olhando para 2025, tanto como executiva na Decanter, né, na área de marketing, mas até mesmo com a tua carreira, né, como profissional, cuidando da questão da imagem. O que você está imaginando para 2025, para os próximos anos? A gente vê um mercado bem desafiador, né? 2024 foi um ano turbulento, a gente entendeu, o mercado tá inconsistente, a gente vê muitos movimentos acontecendo, mas a gente vê bons desafios, tem boas oportunidades no mercado, e eu vejo isso tanto para a parte, né, da Decanter quanto com o meu trabalho de estratégia de imagem. Esses movimentos são sempre benéficos, né? A gente tem que aprender a ter esse olhar de enxergar as oportunidades, eu acho que dentro oportunidade, né? dos movimentos. Então, eu acho que tem boas vias de crescimento para 2025, sim. Alguns desafios grandes, né? A importação passa por momentos difíceis, Questão cambial, né? Variação cambial é a gente passou por muitas greves de alfândega, enfim, Sim. portuárias. Esse ano foi bem desafiador nesse sentido. Manutenção de estoques, acho que tem sido o nosso maior problema. Desafio, operações tartaruga, então coisas muito atrasadas, e o nosso cliente não quer saber, né? O cliente ele não... Ele quer que entregue no outro dia, né? Sim, Ele quer o vinho, o que levou para o vinho chegar ali, aquele pessoal destruindo Problema atrás seu. do processo, ninguém... Então é um desafio. A gente tem um projeto paralelo do vinho nacional também, né? A gente tem a vinícola, que também é uma aposta, até por isso, porque né, o mercado de importação é sempre cheio das dúvidas e incertezas. O vinho nacional está engatinhando, também tem seus desafios, mas os cenários são bem legais, assim, acho que para 2025 a gente tem boas expectativas. Que é muito legal, né? A Decanter é uma empresa brasileira importadora de vinhos, mas que também produz vinhos, né? Produtora também, Muito bom. com muito orgulho. A gente tem maior orgulho disso, porque enfim, a gente fomentou, a gente fez, querendo ou não, uma base do mercado de vinhos no Brasil, né? Quando a gente começou a importar, ela era muito pequena, e hoje poder cooperar também para o crescimento da produção nacional, que hoje tem projetos belíssimos e tem um potencial ainda, nossa, a gente tem muito tempo aí pela frente para evoluir nisso, também é muito bacana acompanhar. Legal. Elo, e nesse processo todo de gestão à distância do time, desafios e mercado, né, evoluindo, fala um pouco do perfil dos profissionais que você busca na Decanter, que é bom ter por perto para construir esse valor de marca e essa evolução toda da marca e na relação com as pessoas, que a gente gosta de chamar de Novo Hunter. Sim, a gente tem muito essa questão da conexão com a família. A gente tem o nosso modo de pensar e a forma de trabalhar. A gente tenta trabalhar de uma forma muito pacífica. Eu falo que outras empresas têm muito essa coisa da força, da garra, a gente tem, mas de uma forma sempre muito tranquila. A gente prefere sempre parar, refletir, olhar e agir com calma, com cautela. Sempre foi assim, e falo que funcionou, né? Estamos aí até hoje, então a forma o que a gente busca no profissional também é isso, sabe? Uma forma de enxergar com sabedoria e profundidade o negócio, sem movimentos radicais. Falo, o perfil, às vezes, que a gente enxerga de novos profissionais é uma coisa muito... condutas muito voláteis, né? A gente vê uma coisa que para o nosso negócio não tem muito fit. A gente entende que os profissionais que vêm nesse formato acabam não funcionando. Então hoje a gente já tem essa maturidade de procurar profissionais que tenham esse DNA também, esse fit com a forma de pensar e de trabalhar da família mesmo. Que a gente tem, internamente a gente escuta muito isso, assim, a família Herman não faria assim. Então, né, as pessoas já entendem o nosso modo de pensar e aplicam isso também no trabalho. Legal, show de bola. Elo, foi muito bom a gente conversar aqui, ter você, né, finalmente, com a gente para falar. É muito bom ver a tua atuação na Decanter, num projeto paralelo, conseguindo equilibrar, junto com a atividade esportiva que sustenta também, né, essa dinâmica. Que é o que mantém. Exato. E com uma marca que é tão importante para a nossa região e contribuiu tanto com né, a evolução do gosto do vinho do brasileiro. Obrigado.
Imagina, prazer, prazer. É uma importadora de vinhos na capital da cerveja, né? Exato. Mas que todo mundo fala, nossa, mas vocês estão na cerveja? Sim, sim, mas a gente trabalha com vinho. Legal, obrigado, Heloísa. Obrigada. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com a Heloísa. Eu acho que é bem legal, tem vários pontos fantásticos nessa entrevista, mas agora no final, quando ela define o perfil do novo Hunter, para ela e para a empresa, essa questão de sabedoria com consistência, com equilíbrio, é extremamente interessante esse olhar, porque ele vai talvez numa linha contra o que a maioria procura, né? A gente procura o cara com a faca nos dentes, aquele executivo ou aquela executiva que vem atropelando, correndo, fazendo barulho, estardalhaço, e não necessariamente é isso. É muito legal essa contratendência quando alguém pega e manifesta de uma maneira consistente de que assim, nós não precisamos disso. A gente sempre conseguiu evoluir com sabedoria, com serenidade, com equilíbrio. E gritaria, alvoroço, né, espalhafato, pirotecnia pro nosso negócio não faz sentido. E é legal isso, porque isso mostra para quem nos assiste nesse momento que você pode escolher, né, a sua vibe, pode escolher o seu estilo e ele certamente num dado instante vai encaixar, ou com a Decanter, ou com uma outra empresa. E você não precisa se desesperar tão pouco, reproduzir modelos que estão sendo convencionados hoje no mercado, né? Principalmente, o cara correto é desta forma, o cara correto é de outra forma. Acho muito legal. Obrigado por todo o seu compartilhamento aí de conteúdo junto com a gente. Pessoal, continue acompanhando. Forte abraço. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato.